Manhã de quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais um momento em que nós vamos nos sentar pela fé, todos juntos, para ouvir a palavra do Senhor. Sempre na singeleza do Santo Evangelho de Cristo, na simplicidade do Evangelho da cruz, do Evangelho do arrependimento, do Evangelho da salvação. Queridos irmãos, nós agradecemos a todos que nos ouvem, nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Nós agradecemos a todos vocês que sempre estão nos ouvindo, todos os dias. Às vezes a gente fica pensando, mas o que nós temos de bom para oferecer para eles? Absolutamente nada. De nós não temos nada, mas temos alguém, como você também tem, um amado Senhor, um companheiro glorioso que é o Espírito Santo, que sempre está junto conosco. E nós temos prazer de sentar junto e formar esta Assembleia de Santos, uma reunião de santos para desfrutar da comunhão em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós agradecemos a todos que são inscritos, fazem seus comentários e também compartilham as mensagens. Se você ainda não fez sua inscrição, faça. Eu vejo nos comentários muitos dizendo: cheguei hoje, achei hoje, encontrei hoje vocês aqui. Então fica conosco, porque nós somos aquela família. Como é que é, Esther? Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. O apóstolo Paulo escreveu isso, está lá no capítulo 1 de Colossenses, versículo 27. Essa frase linda: Cristo em vós, esperança da glória. Queridos irmãos e irmãs, nós sempre estamos falando aqui no nosso futuro. É tão bom apresentar um futuro seguro para alguém, não é? Você se sente mais confortável, mais esperançoso, porque no mundo em que nós estamos vivendo, irmãos, está muito difícil. Não é porque nós estamos já mais velhos do que alguns, não é? Do que muitos, mas é porque tudo está difícil, tanto para a criança como para o idoso, tudo está confuso aqui. Principalmente para nós mais idosos, está muito confuso. Esse mundo digitalizado, esse mundo que nós pensamos, meu Deus, como é que nós vamos sair? Como é que nós vamos entender essa linguagem de hoje? Mas tem um que fala sempre a mesma linguagem, nunca mudou. Ele fala do mesmo jeito. Capítulo 13, versículo 8 de Hebreus está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Está tudo aqui nesta pequena frase. Ele como se dissesse, para vocês não vai mudar nada. Eu vou continuar do mesmo jeito que comecei. Como eu abri a porta da eterna salvação, assim eu vou prosseguir até o fim. Procurem me entender. Procure entender a minha linguagem, diz o Senhor. Porque assim nós vamos entendendo e sabendo como andar na presença dele. Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é que mudamos. Fala-se muito na igreja primitiva. Irmãos, igreja primitiva é a mesma de hoje. Ela não mudou nada. Quem muda é as pessoas. Quem mudou fomos nós.
vamos mudando tudo, vamos formando coisas que não fazem parte daquele que disse lá no início. Para nós seguir a sua santa doutrina, vamos mudando todas as coisas, mudando os marcos antigos e deixando o povo, inclusive, servindo de tropeço para multidões, quando nós mudamos a nossa visão de igreja. Não mudou. Se ele batizou no Espírito Santo no princípio, ele batiza hoje. Se ele salvou o mais vil pecador, a mais vil pecadora, perdoou, ele continua fazendo o mesmo hoje. Se ele curou os enfermos, ele continua curando enfermos. Nós, irmãos, é que estamos nos acostumando com este mundo, nos moldando com esse mundo, em vez de nos moldar com o Senhor, nós vamos nos conformando com este mundo, com a tecnologia, com o avanço, com a ciência, com todas as facilidades que temos no nosso ir e nosso vir, e vamos esquecendo. Nós, eu, a Esther e muitos dos meus irmãos que estão me ouvindo lembram-se de um tempo mais difícil. Para todas as famílias, era tudo mais difícil. Tudo mais. Quando chega o inverno agora, nesse tempo frio, chuvoso às vezes, a gente fica lembrando do interior. A Esther sempre morou mais na cidade, mas eu morava nos grotões do Vale do Itajaí. Era tudo mais difícil. O sombrio da noite, a sombra da noite chegava mais cedo por causa do frio e das montanhas ao redor. Frio, os rios cheios e às vezes alguém doente em casa, sem recurso. Não tinha outra saída a não ser clamar ao Senhor. Eu via irmãos, até irmãos, se reunindo ao redor de uma vaca de leite que sustentava a família. Pegavam na mão do outro e oraram por aquele animal e de repente ela tinha se afogado com uma espiga de milho e aquele animal se levantou rápido e deu uma tossida, tossiu e aquela espiga de milho saltou longe. E as crianças ficaram alegres. Era o alimento da casa, o leite daquela vaca. Mas Deus faz isso, irmão Fernando. Quando é necessário, Ele faz tudo, meu irmão. O Senhor faz tudo por nós. Lembra desse tempo, Esther? Como eu me lembro. Como eu lembro. Eu vou só resumir por causa do tempo. Eu ainda não tinha 6 anos, não tinha completado 6 anos. Um irmãozinho meu, o Vinícius, que hoje está com 73 anos, se eu não estou enganada, deu um câncer no intestino. O médico desenganou. Mandou para casa e disse, ele vai morrer. Porque ele já tinha se passado nos braços da minha mãe lá no hospital. E voltou. Mas foi para casa e a mãe botava nós todos em volta da cama para orar por ele. E nós ficávamos ali até dormia, cochilava, a gente não entendia muito. Mas um dia Jesus curou ele, radicalmente. E anos passaram-se, a mesma coisa aconteceu com o meu pai. E Jesus também o curou, mas completamente. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos hoje. Ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente, porque assim diz a sua santa palavra. Queridos irmãos, a Esther falando nisso, eles moravam na cidade, o médico estava mais perto, mas nós morávamos a 45 quilômetros longe do médico e não tinha como vir. Quando dava para vir, muitas vezes a pessoa ou a criança, adulto ou criança, chegava morta em casa. E naquele tempo não tinha vacina contra qualquer enfermidade, não é? A não ser contra a febre amarela, me parece que tinha uma vacina e malária. Acho que tinha já essa vacina, ou só febre amarela. Eu lembro que uma das minhas irmãs, eu tenho 7 irmãs, a quinta da contagem, a de Acuí, minha irmã, que nasceu em 57. Lá pelos anos 59,
assim no inverno de 59. Meus pais trouxeram ela para o médico. E a notícia que recebemos é que ela não tinha mais solução para ela. Era aquela doença chamada CLUP, eu acho que era assim que nós chamávamos. Era terrível, dava nas crianças, ou o sarampo matava as crianças. Muitas crianças morriam. E a nossa Diacuí, ela veio, e a notícia que nós recebemos por alguém que foi do hospital para o nosso lugar lá, disse, olha, ela está muito mal. Ela não tem mais solução para ela. Ela vai morrer também. E a sepultura, lá em Sepultura, nós já ia abrindo, e era um buraco com 7 palmos, tinha uma varinha com 7 palmos, e tínhamos que cavar 7 palmos. E um dia tarde nós estávamos cavando uma daquelas sepulturas, porque muitas crianças estavam morrendo. O que eu estou falando para vocês, irmãos, são coisas que eu presenciei. Eu vi isso, eu via, eu vivia. Era muito choro, muita pobreza nos anos 50. Tudo era difícil. E meu pai era funcionário público lá da reserva, mas e os outros? E os outros? Muitas criancinhas morreram. Então, quando, certa noite, muita chuva, a estrada era lama pura. Quem nunca trilhou num caminho desse no inverno e lama não sabe o que é isso. De repente, eram 9 e pouco da noite, meu pai e minha mãe, com a criança praticamente morta no colo, minha mãe chegou em casa, no escuro, e um tio da Esther, o nosso irmão Gersino Nascimento. Tio da Esther, depois passou a ser meu tio, casei com ela. Chegaram na nossa casa, chegaram em casa, ele ia pousar ali porque a casa dele ficava distante dali, tinha que subir mais ainda. Ele ia ficar ali e a criança estava morta. A Diacuí virou a cabecinha para o lado e ia morrer. Daí o irmão Gersino disse para minha mãe, irmã, me dá a menina aqui para mim. Ele pegou nos braços e levantou a criança. Ele era um homem bem grande. Levantou a criança e disse, Senhor Jesus, tu está vendo aqui as outras, os irmãozinhos dela, tudo aqui ao redor, nós tudo ao redor. Nós somos em 11, eu sou mais velha, era uma ninhada grande, assim como a Esther também eram 12, tudo ao redor. Me disse, Senhor, e aquele amor profundo de família, a nossa irmãzinha querida vai morrer. Ela está morta. Ele levantou e pediu, Senhor, dá vida para esta criança, não deixa ela morrer. Olha a aflição dessa família. De repente nós ouvimos, irmãos, eu lembro como se fosse hoje, um barulho na comieira da casa que não tinha forro, e um barulho e a criança sentou de repente no colo da minha mãe e pediu comida. Eu quero comer, mãe, estou com fome. Aleluia. Irmãos, isso é real, verdadeiro, eu vi com os meus próprios olhos. A igreja não mudou, irmãos. Não faz muito tempo que eu vi isso outra vez. Nos meus próprios braços, uma criança que estava morrendo e de repente ela reviveu outra vez e eu entreguei para a mãe dela viva, a criança viva. Ele não mudou, meu irmão. Não pense que o Senhor vai te deixar nessa situação a vida toda se você confiar verdadeiramente nele. Sabe por que muitas coisas não acontecem mais hoje, irmãos? Por causa da fama dos homens. Aquele tempo era humildade, aconteciam os milagres e não se comentava muito porque foi o fulano que orou, porque foi ela que orou, porque veio aquele pastor aqui, veio aquele homem aqui, orou e fez isso, eu levei lá. Não, irmãos, era as famílias, eram as pessoas, era a igreja unida, era um povo que tinha fé. O que falta para nós é fé, é confiança no Senhor. Hoje a Diacuí, minha irmã, está por aí. Conversei com ela hoje ainda, uma mulher linda, uma mulher com toda a saúde. Todas elas estão por aí, minhas irmãs, 7 irmãs que tenho. Então, meus amados irmãos, o Senhor tem cuidado do seu povo. Volto a repetir, saiu a humildade, está desaparecendo a humildade, está aparecendo a fama.
isto tem me incomodado, eu não quero isso para mim. Mas que o Senhor continue me dando força para nós, força para ti, homem de Deus, que prega a palavra, para que tudo seja atribuído a Ele e não a nós. Nada para nós, mas toda a glória e toda a honra seja dada a Ele. Que a nossa vida, que as nossas mensagens, o nosso ir e o nosso vir, o nosso pregar, não seja envolvido com valores, mas pelo amor do Senhor derramado em nossos corações como igreja do Deus vivo. Guarda essa palavra no teu coração, compartilhe esse vídeo para que esta fé, a nossa fé seja reavivada, irmãos, pois a igreja continua a mesma e o Senhor Jesus, o dono da igreja, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Querido e soberano Deus, louvo a Ti, porque pude, Senhor, chorar na Tua presença como todos os dias, louvando e exaltando o Teu nome, sentindo a glória do Teu Espírito Santo glorioso, que é, Senhor, o agente da igreja aqui nessa terra, o que representa os céus entre nós, meu Deus, e nos ajuda nos momentos em que não conseguimos orar como convém, falar contigo, mas Ele sempre junto de nós. Querido Senhor, ajuda os meus irmãos, aumenta a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Senhor, e faz-nos descansar em Ti. Eu preciso, Senhor, que Tu aumente a minha fé. E os irmãos já estão pedindo a mesma coisa, dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé e dá-nos mais confiança, Senhor, nas Tuas promessas eternas. Amém e amém. Amados irmãos, povo de Deus, nós desejamos a todos um abençoado dia e que a graça do Senhor nunca venha faltar entre vós. Que Ele cresça e nós diminuamos cada dia mais e a nossa fé seja crescida. Fique na paz do Senhor e até amanhã, querendo o Senhor.